E aí, galerinha? Tudo beleza com vocês? Olha só, vamos começar a nossa aula hoje trabalhando literatura, Madinho. E aí, você gosta de literatura? Sim. Com certeza, né? Além do mais, né, com a primeira frase do modernismo, até na hora de falar, engata um pouquinho. Então, vamos lá para a nossa temática da aula, que é a aula 55, né? Trabalharemos o modernismo na parte 1, modernismo no Brasil, a primeira geração, a primeira fase, né? Vai ter um pouquinho do contexto histórico, as principais características e autores e obras. Vamos? Simbora! Então, nós temos aqui o seguinte, olha só, o modernismo brasileiro, olha só, alguns autores, né? Pessoas ilustres, né? Que marcaram esta fase do primeiro momento, né? Você pode encontrar nos livros, Amadinho, escrito assim, primeiro momento, primeira geração, né? Tudo isso, beleza? Primeira fase. Primeira fase. Então, nós temos aqui Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Vocês conhecem esses nomes? Com certeza, a gente já... Olha só, Amadinho, lembra daquele período... não vou nem dizer que não é um período, né? Não é nem chamado de escola literária, o pré-modernismo. Lembraram disso? E lembra daquela semana que teve, a Semana da Arte Moderna? Então... Vamos puxando. Qual era a semana de 22? Exato. Ah, muito bem. O que estava acontecendo nesse período? O Brasil estava fazendo 100 anos de independência. Olha aí. E o que aconteceu? Na literatura, eles queriam fazer uma mudança também. Se o Brasil estava fazendo 100 anos da questão da independência, na literatura o Brasil também teria que ser independente. Puxar, né, para cá, para nossa realidade brasileira. Parar de viver a arte dos outros, a arte de fora, do estrangeiro. Então, agora é o momento. Então, um grupo, né, deu o primeiro pontapé. Então, presta atenção aqui, ó. O modernismo, galera, ele é considerado um movimento que não é só artístico, mas ele também é um movimento político e social, já que ele vinha em oposição à política totalitária da época. Ele vinha ali para bater de frente com as ideologias políticas, bem como também a contradição social entre os proletariados e imigrantes e as oligarquias rurais. Então o modernismo ele vem ali para mudar de vez toda a visão que as pessoas, que os brasileiros tinham sobre tudo, de estar valorizando o que era de fora e valorizar o que é seu. Exatamente, era aqui o convite, né, da divulgação para a Semana da Arte Moderna. Isso, que aconteceu lá em São Paulo. Vamos também um pouquinho aqui, você vai lembrar da história. Vamos fazer relação. Quando você tiver aula de história com o professor Louro ou com o professor Beto, fiquem ligados, tá certo? Então aqui um pouquinho. Aqui é a política do café com leite. Nós temos a República Velha, República da Espada, de 1889 a 1894, República Oligárquica, de 1894 a 1930. Ou você ficou curioso? Então, ó, procure um especialista. Isso. Tá certo? Professor Louro e professor Beto. Tá bom? Contexto histórico aqui, falando sobre a imigração no Brasil. Então, galera, com todos os acontecimentos, com todas as mudanças que estavam acontecendo na questão política, veio esse momento de imigração, onde os imigrantes começaram a crescer muito no nosso país. Em paralelo, o Brasil ele recebia entre 1871 e
1920, que aí o momento, 1920 é um momento que já vai começando esse movimento da arte moderna, do modernismo, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa vieram para o Brasil. O destino eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. Então, quando eles chegam no Brasil, eles já vêm trazendo também uma carga histórica e cultural do seu país. E isso vai influenciar também na nossa literatura. As grandes cidades passavam a registrar problemas da marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira. Bom, 1920 já tinha ocorrido o quê? A libertação. Isso. Né? Já tinha ocorrido a abolição. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. Ou seja, começou a industrializar, começou ao crescimento na parte de fábrica. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela afetou bastante com a exportação e importação de produtos. E o nosso país estava precisando de mais coisas, precisava de materiais, precisava de produtos que vinham de fora. E aí como é que fazia depois da Primeira Guerra? Como não tinha, não teve outro jeito, nós tivemos que nos virar. Então chega o momento da industrialização no nosso país, das fábricas, né? As ideias, melhor, aqui nós temos aqui, ó, as ideias anarquistas ganham publicidade em jornais operários a partir de 1917, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa ocorrida naquele ano, no mesmo ano de 1917. É nesse contexto que São Paulo vira palco da primeira greve geral. Por quê? Começou a ter a crise, porque estava acontecendo o quê? A Primeira Guerra Mundial. Em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20, que é a época ali que vai começar os militares tomando conta, né, do país. Então, ao fim da década de 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. E aí o mundo inteiro vai sofrer consequências deste momento. Em consequência, o principal produto de exportação do país era o quê? Café. E sofre intensa o quê? Crise, né? O país vive a Revolução de 1930, né? De 30 até 1945. Dura a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. É esse contexto histórico que leva o Brasil à modernidade do século XIX, impondo... Século XX, né? Ou melhor, do século XX, né? Impondo o rompimento com o século anterior, que é o século XIX, é claro, Amadinho. Então, ali nesse momento que vai chegar o início do século XX, é onde vai surgir o modernismo real. Então, ele vem sendo trabalhado, vem sendo difundido aos poucos em 1920, mas quando chega em 1922 é que eles vão dar aquele passo maior, o passo principal, que vai durar até 1930. Dentro desse espaço de tempo, 1922 a 1930, nós vamos ter três eras, né? Três fases do modernismo. Então, tem a primeira fase, a segunda e a terceira fase. Então, nós temos aqui, ó, então, como a professora já havia falado, foi criado no período de entre 1922 a 1930. O quê? A primeira fase do modernismo, tá? E foi nesse período da primeira fase que aconteceu o quê? Aquele grande evento que mexeu com o nosso país. Que houve também convidados especiais, não só do Brasil, mas de outros países também, tá? E isso para
a população, a sociedade ficar por dentro do que estava acontecendo. Claro que não foi bem aceita. E aí, a Semana de Arte Moderna, ela não vai abranger só a literatura, galera. Não é só a poesia, não é só os textos, as crônicas. Não é só isso. Ela vai abranger toda a parte artística do nosso país. Então, ela vai abarcar tudo. Música, dança, a arte plástica, principalmente as artes plásticas, as estátuas, os quadros, todos eles se juntam nessa fase, nessa Semana da Arte Moderna, onde eles vão discutir as ideias, onde eles vão colocar ali os seus pensamentos. E nessa época ele pretendia fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira. Que realidade é essa? Que realidade é essa realidade brasileira, galera? Até então, essa parte de falar de arte, de trabalhar a arte, a parte da literatura, era muito voltada com os países vizinhos, também com os franceses, também com os italianos. Só que essa galerinha que se juntou aí para dar esse passo principal na Semana da Arte Moderna, eles disseram o seguinte: olha, nós precisamos começar a valorizar o que é nosso, a valorizar o nosso país, não é verdade? A gente está deixando todo mundo chegar e mandar, colocar a cultura deles, a ideia deles, e não é isso que a gente vive. Então vamos falar ali dos operários, vamos falar dos lavradores, vamos falar dos nossos indígenas, vamos falar da nossa realidade. Então a arte moderna, a Semana da Arte Moderna serviu para mostrar para a população que precisava ter um olhar mais carinhoso com o nosso próprio país. Não é isso, Mari? É verdade. Tanto se você observar no livro da unidade 3, o que nós temos lá? Nós temos Mário de Andrade. Ele fez parte lá foi um dos autores. Dos 5 principais. Exatamente, que estava lá para esse movimento. O que o Mário de Andrade, nesse período também da primeira fase, ele fez o quê? Ele produziu o texto que está lá, Amadinho, né? A obra Macunaíma. Macunaíma é uma das principais obras da primeira fase do modernismo. Exatamente. Se você prestar atenção, o que acontece? Vai falar da origem. Vamos falar da miscigenação? Porque Macunaíma, a mãe dele era o quê? Indígena. Diz o quê? O Brasil, né? Os primeiros habitantes, quem? Os indígenas, os nativos, né? Os nossos originários, povos originários. Exatamente. E depois o que aconteceu? Trouxeram os negros para cá, né? E olha só, a Índia que dá luz a um negro. E logo em seguida, na fase adulta, o que acontece com o Macunaíma? Houve uma troca, ele fica o quê? Branco. Vocês estão lendo a história? Então preste atenção nesse detalhe. E se você quiser ir mais além, tem um filme, né? É bom assisti-lo. Vamos voltar lá para o nosso sequência, então. Aqui fala o seguinte: a Semana de Arte Moderna trouxe um rompimento, uma destruição das estruturas clássicas, acadêmicas, harmônicas, e por esse motivo tem caráter anárquico e destruidor. Mário de Andrade chamou a primeira fase do modernismo de fase da destruição, já que é totalmente contraditório ao parnasianismo ou ao simbolismo das décadas anteriores. Os artistas têm em comum a busca pela origem, daí vem o nacionalismo, e acarreta a volta das origens e a valorização do índio brasileiro. Exatamente. Por isso que eles falam que é uma destruição daquela ideia anterior que eles tinham. E aí a gente trabalhar valorizando o que é nosso. Então, a primeira fase modernista. As publicações que se destacaram durante essa fase foram as revistas Claxon, 1922, Estética, em 1924, a revista 1925, Terra Roxa e Outras Terras, 1927, e revista de Antropofagia, de 1928, além dos manifestos da poesia Pau-Brasil, de 1924, Antropófago, de 1928, Regionalismo, 1926,
Ninguaçu, verde e amarelo, 1929. Destacou-se também outros grupos. Isso. A antropofagia, ela, apesar da utilização metafórica do termo, rituais antropofágicos dos índios brasileiros, o que é antropofagia? É o canibalismo. Antropofagia é o canibalismo. Então, o canibalismo é que alguns indígenas, algumas comunidades indígenas, na época, tinham como ritual, né? Então, o escritor Oswald de Andrade usou esse nome para, simbolicamente, falar em devorar e deglutir a cultura, sem perder a originalidade dos artistas brasileiros. Manifesto para o Pau-Brasil. Movimento embasado na revisão crítica de um passado histórico e cultural, que defendia a criação de uma poesia primitiva, a aceitação e a valorização de riquezas. A primeira geração do modernismo brasileiro também ficou conhecida como fase heróica, em razão da coragem e do compromisso dos artistas com a renovação estética da arte. O Oswald de Andrade, nessa época do Manifesto para o Brasil, ele escreveu e publicou no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 1924, apresentando uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Verde amarelismo, olha só, quase não dá nem para... O amarelo ficou bem amarelo. Bem amarelo mesmo, né? Esse movimento surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil. Afrancesado, tá, amadinhos? Em 1926, apresentado principalmente por Oswald de Andrade, liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência. Isso. Aí aqui tem, dizendo assim, ANTA, parte do movimento verde, amarelismo, representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a ANTA, além de vangloriar a língua tupi, né? Indígena tupi. Sabia, Amadinha, que o pau-brasil, o movimento pau-brasil, eles também apelidaram por um nome de um animal, de sapo. É o movimento do sapo. É o movimento pau-brasil. E aí, quando chega no movimento verde e amarelo, eles disseram, não, agora vai ser a anta. Então, eles mudam o animal também para mudar as características, né, do movimento. Tudo do nosso país. Do nosso país, região. Na verdade. Trecho do manifesto antropófago, meu Deus do céu, Oswald de Andrade. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do império, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Então aqui, né, o Oswald está até fazendo uma crítica aos autores anteriores, né, das outras escolas. Através das características desse manifesto, temos por análise a identificação de duas posturas nacionalistas distintas. De um lado, nacionalista consciente, crítico da realidade brasileira, e de outro, nacionalista ufanista, utópico, exacerbado. Porque tudo na vida tem esses dois lados, né, Amadinha? Aquele que ele é consciente, pé no chão, e aquele que é o sonhador, né? Exato. Que exagera tudo, que sonha demais, que vem com essas utopias, enfim. Então, ali no modernismo também não ficou longe disso. Aqui nós temos, né, uma citação. No Brasil, identificado 3 troncos linguísticos entre as línguas indígenas, Tupi, Macro, G e Caribe. Não existe língua primitiva. Toda língua é completa e rica, servindo plenamente para todos os usos que dela se possa fazer. Então, aqui nós temos a citação de Fancheto ou Fanqueto. Nem sei o certo. O movimento antropofágico foi uma espécie de manifestação cultural e artística, como a gente falou, né? Não ficou ali só na parte escrita, também vem a parte artística, que ocorreu durante a primeira fase do modernismo no Brasil. Por conta disso, ele é considerado uma das vanguardas desse período.
A ideia do movimento surgiu a partir das observações feitas por Oswald de Andrade, o escritor brasileiro, em uma das suas viagens pela Europa. Ele observou que o movimento futurista e percebeu o compromisso do idealizador, tem palavra que não sai, do movimento, o italiano Filippo Tommaso Marinetti, com relação à inovação técnica e à literatura. Então, foi analisando esse outro escritor que o Oswald de Andrade teve a sacada do movimento antropofágico. E no Brasil, esse movimento teve início com a publicação do primeiro manifesto, Manifesto Antropófago ou Antropofágico, publicado por Andrade na revista Antropofagia, no estado de São Paulo, em 1928. Então, aqui está a revista, né? Uma ilustração, né? A capa da revista Antropofagia. Aí diz o seguinte, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. A única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz, tupi or não tupi. Agora, amadinha. Tupi or not tupi? Agora o inglês. That is the question. Olha só, contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei antropófago. Ai, meu Deus. Essa palavrinha, ela pega mesmo. Pega bonito. Antropofagia, né? Publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob direção de Antônio de Alcântara Machado. Surgiu como nova etapa do nacionalismo para o Brasil em resposta ao verde amarelismo. Sua origem se dá a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral, em janeiro de 1928, batizada de Abaporu. Conhecidíssima. Essa obra vocês nem sabem. Mas essa obra também é chamada de a obra antropofágica, né? Porque ela veio ali, ela nasceu desse momento. E eu acho que a maioria dos nossos alunos, em algum momento, já reproduziram essa obra. Esse contato. Aí agora, ruptura com a gramática. Semana da Arte Moderna. Então foram apresentados quadros, obras literárias e recitais nessa semana, que durou ali, foi de 11 a 18 de fevereiro, se eu não me engano, de 1922. Então ele durou ali um pouco mais de uma semana, né? Não, na verdade foram somente 3 dias, não foi totalmente uma semana. Não foram todos os dias, de 11 apenas a 18. 3 dias da semana. Isso. Deixa eu ver o dia... Não sei se for... É do dia 11 a 18 de fevereiro de 1922. Mas não foram todos os dias assim consecutivos, né? Durou ali 7 dias, 11 a 18, mas enfim. Vocês entenderam, né? Aconteceu só apenas 3 dias essa Semana da Arte. Acho que fez um, aí pula, fez... Vocês entenderam. Então eles foram apresentados nesse momento, esses quadros e obras literárias, inspirados em técnicas da vanguarda europeia, como o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo, misturados a temas brasileiros. E aí nós temos 3 obras, né? Aqui, ó. Nós temos aqui esta primeira, certo? Que é expressar a realidade subjetiva, figuras deformadas, cores vibrantes, estética grotesca. Futurista, cultuava a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Temos aqui também a obra O Grito, né, que foi uma das obras precursoras das vanguardas europeias, trazendo a ruptura com as artes tradicionais. E o cubismo, aqui, de Pablo Picasso, né, a geometrização das formas, né? Olha só, eles faziam o uso, né, das formas geométricas,
na arte. Dadaísmo, né? A destruição também é criação. Dadaísmo não quer dizer nada. O dadaísmo foi uma das artes de vanguarda que mais valorizou a ruptura, negando todos os valores vigentes, todas as regras e todas as tradições, propondo uma anti-arte. E aí, o que a galera da Semana da Arte Moderna fez? Juntou todas essas estéticas, todos esses momentos, todas essas ideias, tanto do dadaísmo como do cubismo, o futurismo, expressionismo, surrealismo, e vai juntar todas essas características em uma só. Agora, para fixar, as vanguardas europeias foram tendências artísticas que tomaram a cena na Europa no início do século XX. Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional. A proposta era liberar a arte e a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela massiva industrialização e urbanização da Europa e a aceleração da eletricidade, a máquina, tudo modificava o mundo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte. Espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando a consolidação da arte moderna em diversos países, incluindo o Brasil. Isso. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. No Brasil, a busca pelo novo e pela identidade local, resultado de muitas correntes artísticas, o modernismo na Europa e no Brasil, resultou da quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. Agora, os principais escritores da primeira fase, né, do modernismo, né? Os participantes da Semana de 1922 causaram enorme polêmica na época. Sua influência sobre as artes atravessou todo o século XX e pode ser entendida até hoje. Causou. Isso. Causaram, né, na verdade. Causaram. Eles chegaram ali chegando. Que causou foi o movimento, mas os artistas mais ainda causaram, né? Os principais escritores da primeira fase do modernismo. Nós temos aqui Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Manuel Bandeira novamente, né? De Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre muitos outros. Mas os principais, Amadinho, que você não pode esquecer que destacaram foi Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Então, esses três aqui foram os caras do modernismo. Então, nós temos aqui a primeira fase do modernismo, né? Reconstrução da cultura brasileira, revisão crítica ao passado histórico e das questões culturais, abolição da visão de colonizados, nacionalismo crítico, ironia e língua. E então, quais as principais características? Isso, tudo isso que a Amadinha falou, a gente encontra quando a gente lê cuidadosamente os livros escritos pelos modernistas. E as características são rompimento com as estruturas do passado. Está escondidinho aqui, mas é rompimento. Anarquismo, sentido de destruidor. A volta às origens, a valorização do eu, do seu local, da sua origem. Linguagem coloquial, a linguagem do nosso dia a dia. Valorização do índio brasileiro, dos nossos indígenas. Nacionalismo ufanista, exagerado e utópico. Caráter revolucionário coloquial e a crítica social. Então, como eu estava falando da Tarsila, né? Olha só. Olha o Abapuru aí. Esta obra aqui, né? Com certeza na aula de arte com a professora Lidiana, você com o professor Alexandre, né? Já trabalharam esta... Em algum momento você já trabalhou essa obra. Exatamente, conhecida como antropofagia. Isso. Olha só, aqui está dizendo, né? O que é Abapuru? Homem que come, né? O canibal. Isso, é o canibal.
A autora e obra, a mostra expressionista da pintura realizada em São Paulo, na exposição de pintura moderna, foi um marco para a renovação das artes plásticas no Brasil. Que pintora que a gente está falando? A do Abapuru, a Anita Malfatti, que é essa senhora aí, que está do seu lado direito. E olha que ela foi criticada, né, pelo Monteiro Lobato, né, porque da questão das cores que ela usava, ele achava assim usava muita cor amarela, né, o amarelismo. Ela queria chamar muita atenção para eles achavam, né? Então, temos aqui as obras mais importantes, ou seja, as obras. A gente tem mais uma obra dela aí, né, que é a Boba. A Boba, de 1915 a 1916, né? Apresenta elementos cubistas e futurista para além de muitas cores. O retrato traz uma única protagonista, jovem, expressiva, que se destaca em primeiro plano, já que deforma as formas básicas da sua personagem. Então, a Anitta também pegou um pouquinho lá do cubismo, né? Pelos traços geométricos, porque dá para ver a deformação no rosto. Agora, o autor Mário Raul de Moraes de Andrade, né? De 1893 a 1945. Ele escreveu a poesia Pauliceia Desvairada em 1922, ali bem no início do nosso modernismo, o conto O Primeiro Andar, o romance Amar Verbo Intransitivo, 1927, os ensaios A Escrava que Não é Isaura, Aspectos da Literatura Brasileira, A Escrava que Não é Isaura em 1925, Aspectos da Literatura Brasileira em 1943 e O Empalhador de Passarinhos em 1944. Também escreveu a crônica Os Filhos de Candinha, em 1943, e uma das obras que vocês estão aí tendo que estudar, né, que você pode escolher, que é a Macunaíma, em 1928. Esta obra, né, procura fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter. Então, Mário de Andrade, né, ele era escritor, folclorista, professor de música, crítico de arte, colocou em prática a antropofagia de Eusébio de Andrade com o livro Macunaíma, que é esse que acabou de ser citado, uma mistura de muitos elementos da cultura brasileira e estrangeira. Que mais um pouquinho. Para a gente conhecer um pouquinho a linguagem desse autor, né? O poema Moça Linda Bem Tratada. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Então aqui o Mário, né, ele fazia o uso, né, das figuras de linguagem, aqui um recurso expressivo, a ironia. O que mais que nós temos aqui? Temos o autor, né, e obra de Cavalcante, né, exposição na arte moderna. Nós temos aqui de Cavalcante, 1919, né, ilustrou o livro Carnaval de Manuel Bandeira. Nesse mesmo ano participou com destaque da Semana de Arte Moderna de 1922. Elaborou a capa do catálogo e expôs 11 telas, Amadinho, no hall do Teatro Municipal de São Paulo. Este moço aqui... De Cavalcante, ele era um pintor. Né? Então, até o próprio convite, como a gente viu lá no início da nossa aula de hoje, o próprio convite foi desenhado pelo de Cavalcante. E bem atrás, né, tem uma obra de arte dele também, né? Bem no fundo da tela. Olha aqui outra aqui, de Cavalcante. Agora, Almeida Júnior, de 1850 a 1899, foi escritor e desenhista brasileiro. Almeida Júnior fez um conjunto de telas temática regionalista que iria consagrá-lo na história da pintura brasileira. Entre elas, negaciando a amolação interrompida, apertando o lombilho e o violeiro. Esta obra aqui
é uma obra realista, tá certo? De Almeida Júnior. O Heitor Villa-Lobos, nosso musicista, né, conhecidíssimo também, como a gente falou, a Semana da Arte Moderna não foi só a literatura e nem as pinturas, também a música. E o Heitor Villa-Lobos vem com as melodias folclóricas e ritmos populares e composições, a composição Carnaval de Crianças. Por isso que fala movimentos artísticos e culturais. Isso. Paulo Menotti Del Picchia, 1892 a 1988, né? Nós temos aqui o seguinte: nuvens voam pelo ar como um bando de garças. Artista boêmio, o sol mescla na cordilheira pinceladas espaço de outro fosco. No mastro, abruma-se a bandeira de São João, desfraldando o seu alvo losango. Juca mulato cisma, sonolência vence-o. Vem na tarde que expira na voz de um curiango narcótico, do ar parado esse veneno, que há no ventre da treva e na alma do silêncio. Um sorriso ilumina seu rosto moreno. No piquete relincha um poldro, um galo álacre, tatala a asa triunfal, ergue a crista de lacre, clarina e recolher. Entre varas de certos, mexem-se ruivo bois, processionais e lerdos, e num magote escuro, a manga se abisma na treva. Anoiteceu. Então, aqui, né, um texto de quem, amadinha? Menotti Del Picchia. Na poesia, o Oswald de Andrade, né, escritor e dramaturgo, nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em oposição ao formalismo do parnasianismo. E aí, nós temos aqui um trechinho, né, de uma poesia de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Nós vimos essa poesia na aula anterior, onde nós falávamos do emprego, da colocação pronominal, né? Da posição do pronome átomo, né? E aí aqui, é uma obra do Oswald de Andrade. E agora, amadinho, chegou o grande momento, né? Que é a produção de gênero, é hora de produzir, tá certo? Hoje faltou aquela capa linda, maravilhosa. Vamos direto para a atividade. O que você vai produzir? Então, depois de 100 anos, você pode fazer o que é parte desse movimento modernista. Produção artística, a partir do estudo do modernismo, escolha um gênero. Faça uma releitura de algumas obras do modernismo, pintura, cartaz, poesia, música, capa de livro e outros. Você vai fazer essa produção. Faça de conta que você vai estar lá, vai voltar, né? Vai voltar no tempo. Vai lá, está lá no Teatro Municipal de São Paulo. Mas aí você vai fazendo aí essa exposição aí na sua escola. No pátio. E mandar pra gente as fotos. Com certeza. Então, o que as principais características desta fase? Ó, fase mais radical racionalista, busca de identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas da sintaxe, presença de regionalismo e linguagem informal, valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira, uso de versos livres que não possuem métrica, medida, uso de versos brancos com ausência de rima, utilização do sarcasmo e da ironia. Todas essas características são da primeira fase do modernismo. E olha só, e aqui, deixando aqui para vocês, né, algumas obras que fizeram, que estavam, né, neste período, que aconteceram, tá bom? A homenagem a 100 anos. E aí, para poder inspirar vocês também a fazerem a atividade de hoje, galera. É isso aí, amada. Então, aqui a gente termina a nossa primeira parte. Daqui a pouco a gente retorna com a revisão. Até lá!